escatológico, ele será entronizado no seu verdadeiro trono, seja ele terreno, físico, seja ele espiritual. Então, é a cidade do grande rei. Por que Jesus está falando isso em Mateus capítulo 5? Vamos voltar a alguns versículos. Versículo 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mas só para eu só falar para você em que contexto isso está sendo declarado pelo Senhor Jesus. Então, Jerusalém é reconhecida como a cidade do grande rei. Daí a importância de Jerusalém. O valor espiritual, o valor geográfico, o valor territorial e o valor físico, né, daquela região, daquela terra. Por quê? É a terra do trono do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Então, descer de Jerusalém nessa parábola significa descer de um patamar de bênção, de ambiente de glória e descendo ao patamar de maldição. Por que maldição? Veja só o que diz a palavra a respeito de Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 26, diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. E essa maldição, ela permanece, porque até os dias de hoje, a cidade antiga mais destruída e reconstruída da humanidade é exatamente aquela região de Jericó. 1 Reis capítulo 16, versículo 34 diz assim: em seus dias, Hiel, o Betelita porque é de Betel, né? Edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, eu estou citando apenas como exemplo, só para exemplificar, um dia, em dado momento, lá no tempo de Acabe, alguém quis reedificar Jericó. Ao tentar reedificar, quando ele coloca os fundamentos, o baldrame, o alicerce, Jericó, né, para ser novamente reconstruída, o seu filho mais velho morre. Quando ele termina toda a construção e ele coloca as portas, o seu filho mais novo morre. Exatamente para que se cumprisse a palavra do Senhor através de Josué, filho de Num, lá no tempo de Josué, séculos antes. Tá? Então, é esse ambiente, Jerusalém, Jericó. A Bíblia fala que esse homem, representando a humanidade, descia de Jerusalém para Jericó. Meio morto. Por que meio morto? É exatamente o que nós vivemos hoje. Ainda que existam filmes, né? Como é que é? A Volta dos Mortos-Vivos, aqueles filmes que só tem sangue derramado para tudo quanto é lado, gente se cortando, gente se alimentando do outro, aqueles filmes meio assim sinistros. Então, meio morto. Por que meio morto? É exatamente o estado quo da humanidade. A humanidade é meia morta. E alguém poderia falar, ou meia viva. Também é a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos vida, mas essa vida é muito frágil. Haja vista o que está acontecendo agora nessa pandemia, né? Um organismo tão pequeno, tão microscópico, entre aspas, tão frágil, está alterando toda a humanidade na sua economia,
na sua cultura, na sua capacidade tecnológica, na sua capacidade de reconstrução, né? Está alterando toda a humanidade, está alterando, interferindo em todas as famílias do planeta Terra. E é um organismo tão pequeno, porque o ser humano é frágil. Então o ser humano, desculpe o termo, está meio vivo, ou, segundo a parábola de Jesus do bom samaritano, em Lucas 10, está meio morto. Então, fala de alguém que não pode se levantar por si próprio. Fala de alguém que não pode agir por si próprio. Fala de alguém que sempre está dependente, aflito, apequenado, fragilizado. Exatamente o que Jesus fala, né? Que nós somos como, fazendo alusão aos textos do Antigo Testamento, nós somos como os lírios do campo, nós somos como as flores e as rosas, as plantas silvestres, né? Que às vezes nasce pela manhã e morre ao entardecer. Então, nós somos essa humanidade, que é exatamente a figura desse viajante. Então, carecemos de ajuda, carecemos de um agente externo, carecemos do auxílio, da intervenção de alguém, que é exatamente a figura do bom samaritano, né? Os assaltantes, bom, aí não tenho o que falar, tá, o próprio texto diz, mas vamos ler João capítulo 10, versículo 9 em diante, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Agora o versículo 10 que nos interessa: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é Jesus trazendo sobre si essa constituição de bom samaritano. Só para a gente entender quem era o samaritano, né? Então eu vou falar, eu vou trazer esse ambiente, né, de transição. Por quê? A Samaria foi, na verdade, quando a gente vai lá para os tempos do neto de Davi, do filho de Salomão, Roboão, né? Eu só vou contar a história, não vou ler, não vai dar tempo, mas Roboão, ele teve um entrevero lá com Jeroboão. E, na época, Jeroboão ficou com as tribos do sul, que eram compostas de 2 tribos, a de Judá e de Benjamim, enquanto as outras 10 tribos ficaram com Roboão. As tribos de Roboão passou a se chamar Reino do Norte. Não, contrário. Reino do Norte, é isso mesmo, Reino do Norte. E as tribos que ficaram com Jeroboão chamou-se tribos do Sul. Então, quando vieram os dominadores da época, que era a potência da época, os assírios, eles tentaram dominar Judá e Benjamim, mas não conseguiram. Aí eles foram para o Reino do Norte e invadiram o Reino do Norte nas suas 10 tribos, dizimando o Reino do Norte. O Reino do Norte foi extinto da terra. Mas, na sua capital, que se chamava Samaria, o que fez os assírios? Eles fizeram aquilo que os antigos faziam, que era retirar as cabeças pensantes. Hoje a gente chama de fazedor de opinião, né? Então os fazedores de opinião da época, eles retiravam ou matavam, né? Mas em via de regra eles retiravam porque eram pessoas capazes, eram pessoas cultas, eram pessoas conhecedoras tanto da cultura, como da culinária, como dos costumes, como dos hábitos daquela região, e eram pessoas articuladas, eram pessoas, em boa parte, bem-sucedidas. Então eles tiravam, eles não matavam, eles tiravam, levavam para o seu reino e colocavam outras pessoas no lugar. Então eles
movimentavam, a antiguidade fazia muito isso, movimentavam os habitantes daquela terra para tirá-los, colocar outros habitantes de outra terra que foi dominada, colocavam naquele lugar para que não houvesse essa figura da identidade, pudesse ou desaparecer ou fragilizar, que era o que eles faziam. Obviamente, quando faziam isso com o judeu, era pior, porque o judeu, eles tinham, pior não, ou melhor, né? Eu estou falando aos olhos do invasor. Era pior porque o judeu era muito consistente na identidade. Bom, mas quando eles avançaram e dominaram Samaria, o que aconteceu? Eles fizeram exatamente a mesma coisa, só que ficou um remanescente ali. E esse remanescente se misturou, se miscigenou, né? E passou a terem herdeiros mestiços, meio judeu e meio estrangeiro. Daí, se falar do samaritano com tanta reserva e com tanta discriminação, inclusive nos tempos de Jesus, né? Então, é só para que você lembre dessa situação. Então, até esse momento, né, esse bom samaritano representa isso. Voltando aos outros personagens, porque a parábola do bom samaritano tem outros personagens. Você tem o sacerdote, você tem o levita, você tem um homem, que é de maneira genérica, e você tem os salteadores. Então vamos pegar cada um. O homem, já entendemos quem é a humanidade. Por que ele descia de Jerusalém para Jericó? Porque ele está em decadência, né? Inclusive, no caminho de Jerusalém para Jericó, existe um trecho que é um trecho de uma vala, de uma abertura, quase uma caverna, de um corredor entre pedras, e as pedras ficam por cima, as montanhas, as rochas, né? Ficam por cima e a pessoa passa pela sombra, né? Nem sol bate naquele lugar. Quando se fala do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse lugar era um dos lugares da antiguidade que se chamava Vale da Sombra da Morte. Por quê? Porque quem passava por ali corria o risco de ser roubado e morto. Porque é um ambiente fronteiriço entre Jerusalém e Jericó, então era um ambiente meio mal fiscalizado, mal supervisionado, né? Nem a segurança de um lugar, nem a segurança do outro davam muito valor para aquela região de transição. Exatamente o que acontece hoje. Por exemplo, eu vou falar aqui de São Paulo, né? Você tem a região metropolitana de São Paulo. Então você percebe que quando você está saindo de São Paulo e entrando em cidades como Osasco, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Carapicuíba, Barueri e outras cidades circunvizinhas, o que você percebe? Que existem ruas, às vezes a mesma rua, né? Avenidas, que ficam meio sombrias. Por quê? Porque é a região limítrofe entre um território, entre aspas, vamos chamar assim, um território e outro território. Então parece terra de ninguém. Você já percebeu? É o lugar que geralmente tem mais assaltante, é o lugar que as ruas estão mais esburacadas, é o lugar que falta mais, que tem menos iluminação. Geralmente, entre aspas, é o lugar que mais enche de água. Não é assim? Então imagina, naquela época era exatamente a mesma coisa. Então quando fala que o rapaz está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está, desculpe o termo, conscientemente passando por um período de insegurança, por um período de oscilação, por um período volúvel, por um período assim de menos-valia. Quando você lê o texto nesse nível, você fala assim, ué, a Bíblia fala que o sacerdote também descia, né? Eu vou parar por aqui já, amanhã a gente fala mais, mas você vai perceber que o sacerdote também estava nessa vibe,
né, desse homem. Veja só. Descia o homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. É a humanidade, é o estado da humanidade. Tá? Ocasionalmente descia, olha aí. Então não é só a humanidade. Aqueles que representam o sacerdócio, entre aspas, a religião, a vida espiritual, também estão em declínio. Veja a visão escatológica de Jesus. E como essa parábola é maravilhosa, porque ela é tão simples. Ela é tão pequenininha, mas ela fala tanto. Então diz aqui, ocasionalmente, né? Ocasionalmente, quer dizer, sem razão de ser, de uma maneira meio acidental, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Então ele está numa mesma direção. Ele também está em decadência. Ele também carece de uma ajuda externa. Ele também está em situação, vamos chamar limítrofe, em situação de, como se fala muito hoje, né? Vulnerável. Vulnerabilidade. Engasguei, mas saiu. Mas ele está em situação vulnerável. Então ele está descendo. E de igual modo, versículo 32, também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Por que de igual modo? Porque ele também está em decadência. Quem é o levita? O levita é aquele que, só para você ter uma ideia do ambiente, todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Quem são os levitas? São aqueles da tribo de Levi. E o levita, quando não sacerdote, ele priorizava a lei do Senhor para vivê-la, para obedecê-la, principalmente na sua liturgia, né, de ambiente de templo. Então o levita tinha essa conjectura, essa composição, essa habilitação, essa constituição. Mas o levita também está na mesma vibe do homem, que está em declínio, que está em decadência, está saindo de um ambiente de presença, de plenitude, para um ambiente declinante, destrutivo, depreciador, de angústia, de aflição, de tristeza. Então você vê o sacerdote, por que ele não ajuda? Porque ele está no mesmo estado. Por que o levita não ajuda? Porque também está no mesmo estado. Veja só como o samaritano está num outro ambiente, mesmo estando no mesmo local, mesmo estando no mesmo território. Veja a diferença. Mas um samaritano que ia de viagem, ou seja, estava com propósito. Na minha tradução diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, ou seja, ele estava com propósito. Veja que é diferente de quem desce. É diferente de que fala assim, ocasionalmente descia. De igual modo, o levita. Então, na minha tradução, está muito bem claro aqui que é diferente do samaritano. Diz aqui: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Ele não passou de largo, ele passou perto. Ele sabia da sua responsabilidade. Ele tinha consciência do seu ofício. Ele tinha completo controle, tanto é que ele estava no seu caminho. Ele tinha um projeto de vida. Ele tinha uma projeção de atividade. Ele tinha um plano para cumprir. Ele tinha um propósito. É diferente dos outros dois. Diz aqui: passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Nessa outra tradução que eu acho maravilhosa, por isso que eu estou lendo as duas traduções, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então, para você e para mim,
Quem é o bom samaritano? Alguém que é misto, alguém que é depreciado, alguém que é desprezado desde o seu nascimento. Alguém lá em João capítulo 8 diz que ele é bastardo. E ser bastardo naquele tempo de Jesus era alguém maldito. Então, esse cara, esse bom samaritano, é exatamente aquilo que segue o seu caminho. Porque ele é o próprio caminho, ele é a própria verdade, ele é a própria vida, ele é a própria ressurreição. Só ele poderia restaurar a vida daquele homem meio morto, para nós, humanidade, meia viva e meia morta. Glória a Deus. A escatologia, ela é maravilhosa. Cada dia é um aprendizado. Você já percebeu que eu adoro, eu me maravilho com tudo isso. Eu fico cada dia mais assim, feliz por essa oportunidade que temos de pensarmos a respeito, de refletirmos a respeito das coisas de Deus. Isso é tão precioso, é tão importante. Por favor, não despreze esse momento. Pense, se derrame diante do Senhor. Uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Todos que estão aqui,